Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 24 do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. O sermão profético, o princípio das dores. Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Mateus 24, 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Mateus 24, 3. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24, 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24, 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 8. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 15. O sermão continua, a grande tribulação. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Mateus 24, 16. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Mateus 24, 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Mateus 24, 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mateus 24, 19. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Mateus 24, 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24, 22. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Mateus 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Mateus 24, 25. Eis que eu vos tenho predito. Mateus 24, 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias.
O sermão continua, a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 29. E, logo depois da aflição, naqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, aleluia, glórias a Deus. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24, 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. O sermão continua, exortação à vigilância. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus 24, 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Mateus 24, 41. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 43. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Mateus 24, 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O sermão continua, a parábola dos dois servos. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo, fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Mateus 24, 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus 24, 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mateus 24, 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tarde virá. Mateus 24, 49. E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados. Mateus 24, 50. Virá o Senhor daquele servo no dia que ele não espera, e a hora em que ele não sabe. Mateus 24, 51. Separar-no-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bem, vejamos alguns comentários aqui sobre o capítulo 24, que acabamos de ler. Então, entre os versículos 1 e 2, o comentário é o seguinte. A destruição do templo foi literalmente cumprida em 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém. 24:3, o comentário é o seguinte: os discípulos sabiam que Jesus era o Messias. O templo seria destruído e o reino estava próximo. Mesmo que não compreendessem todas as coisas que ainda viriam, a crucificação e a morte de Jesus, eles devem ter pensado que os fatos aos quais Jesus se referiu iriam realizar-se imediatamente.
Jesus falou-lhes que algumas dessas coisas aconteceriam em um período de tempo relativamente breve: perseguição, abominação no templo de Jerusalém e sua destruição. Mas também deixou claro que haveria um lapso maior de tempo antes que tudo se concretizasse. Alguns acontecimentos descritos, obviamente, requeriam um período de tempo maior para ocorrer. A vinda de falsos profetas, guerras e rumores de guerra, reinos se levantando contra reinos, fome, terremotos e a pregação do evangelho no mundo todo, antes que o reino literalmente viesse. A ênfase, então, está na necessidade de se ter fé e obediência, mesmo em tempos de sofrimento e tristeza, e não na apresentação de um calendário de acontecimentos futuros. Bem, vejamos mais alguns comentários aqui com relação ao capítulo 24. O próximo se refere aos versículos de 4 a 14. Diz o seguinte: Jesus fez uma descrição geral do futuro do mundo, incluindo desastres naturais, perseguições, falsos profetas, ódio contra os cristãos, traição, deserção e falta de lei e de amor. Ainda assim, o evangelho seria propagado. Bem, com relação ao versículo 15, o comentário é o seguinte: o abominável da desolação profetizada pelo profeta Daniel é um bom exemplo de profecia com mais de um cumprimento. O termo refere-se à profanação do templo, especialmente do altar do sacrifício. O altar é um retrato do sacrifício de Cristo como a única expiação para o pecado. O abominável deixaria de lado o que Cristo representou e ofereceria sacrifícios a outros deuses. Em 168 a.C., Antíoco Epifânio saqueou o templo, erigiu uma estátua de Zeus sobre o altar e sacrificou porcos, animais impuros. Jesus previu que acontecimentos similares aconteceriam novamente. Bem, vejamos agora com relação aos versículos 16 a 28. Qual é o comentário que existe? Diz assim: Jesus descreveu acontecimentos que aconteceriam no futuro em Jerusalém. Haverá uma grande tribulação antes que ele venha estabelecer seu reino físico. Bem, com relação ao versículo 30, do capítulo 24 do livro de Mateus, o comentário é o seguinte: a encarnação de Jesus foi relativamente silenciosa e tranquila. Poucas pessoas testemunharam o extraordinário acontecimento. Maria e José receberam visitas de anjos. Um grupo de pastores de ovelhas ouviu um coro angelical. Homens sábios de outra nação viram uma estrela fenomenal. Jesus veio como o Cordeiro de Deus para restabelecer a paz entre Deus e o homem. Quando ele vier novamente para estabelecer o seu reino, céus e terra o anunciarão de forma dramática e todos o verão. Ele virá como rei em poder e glória e declarará guerra contra seus inimigos. Bem, agora tem mais um comentário aqui com relação ao versículo 34. Diz o seguinte: geração talvez se refira à nação de Israel, sugerindo sua existência contínua até os últimos dias. O termo também pode significar era ou período de tempo, referindo-se à dispensação da graça ou ainda ao período de 30 anos. Se a última hipótese for a verdadeira, então o texto indica que esses sinais começariam a se cumprir antes do fim daquela geração. Entre os versículos 36 a 41, os comentários que existem são os seguintes. Jesus deixou claro que, embora possa ser determinado um tempo geral para o seu retorno, quando todos esses acontecimentos ocorrerem, somente o Pai sabe o dia e a hora exata. A vinda de Cristo irá surpreender a todos. A responsabilidade dos crentes não é tentar adivinhar o dia, mas estar sempre preparado para ele. Amém, aleluia, glórias a Deus.
E o último comentário com relação ao versículo 24 do livro de Mateus é o seguinte: se refere ao versículo de 45 a 51. Diz assim: a missão do servo era ser fiel à sua tarefa de zelar pelas pessoas da família e servir o alimento. Da mesma forma, aos sacerdotes e mestres havia sido dada a missão de zelar pelos filhos de Israel. Quando falharam e abusaram dos membros da família de Deus, a punição foi severa. Glória a Deus. Aleluia. Bem, então, encerramos assim a leitura do capítulo 25 do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. Bem, vejamos aqui uma pequena mensagem que está nessa outra Bíblia, a Bíblia da Mulher segundo o Coração de Deus, com o devocionário de Elizabeth Georgia, né? E essa Bíblia, eu não posso ler agora as referências, são muito pequenas, mas vou deixar indicada. Bem, então repare, aqui nessa Bíblia, a Elizabeth Georgia, ela escreve o seguinte: vivendo de modo semelhante a Cristo. Tá? Então diz assim: como posso ter essa maravilhosa vida espiritual com um casamento sólido quando meu marido não é cristão? Se essa pessoa for você, minha amiga, então certamente haverá momentos em que você pensará ser sua responsabilidade salvar seu marido, transformar o coração dele. Quando você ama alguém, isso é compreensível. Sua tarefa, no entanto, não é ser Deus, mas ser semelhante a Cristo. Só Deus pode transformar seu marido e só Deus pode salvá-lo. E esses dois resultados ocorrem por meio de uma obra sobrenatural que só Deus pode realizar. Amém, aleluia. Sua tarefa é amar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Seguir e auxiliar seu marido não cristão, como também ministrar ele. E você faz isso ao viver de forma semelhante a Cristo. Essa mensagem não é a que se deseja ouvir, mas isso não muda o fato de que é verdadeiro. Deus pode ajudar você a fazer qualquer coisa, incluindo amar seu marido não cristão. Abra mão das responsabilidades que pertencem a Deus e alegre-se em ser uma esposa amável e honrada. Jesus transforma-me para que eu me torne mais parecida contigo. Oro por meu marido, pela vida e pelo meu propósito e pelo propósito deste homem. Oro por meu marido, pela vida e pelo propósito desse homem. E descanso no conforto de saber que teu cuidado por ele é imenso. Guia-me a um comportamento que honre e dê glória a ti, meu Deus. Então essa mensagem, ela se aplica não só ao marido, mas à irmã, o irmão, o filho, a filha, o genro, a nora, o neto, a neta, o tio, a tia, o avô, a avó, o pai ou a mãe, se eu já não me engano, falei. Então todos os nossos parentes, aqueles que não estão no caminho do Senhor, nós ficamos tão tristes, nós ficamos tão preocupados, nós ficamos tão temerosos. O nosso objetivo principal na vida é fazer com que eles retornem para seguir os passos do Senhor Jesus. Mas muitas vezes nós não conseguimos, falando o tempo todo, lembrando dessa necessidade. Né? O que temos que fazer é o que está realmente, que nós acabamos de ler aqui. Né? É que possamos realmente fazer o seguinte, não é isso? Ele diz aqui, ó. Exato aqui, ó. Sua tarefa é amar, nossa tarefa é continuar amando, né? Seguir e auxiliar todos esses parentes que eu falei, que não são cristãos, ou que estão afastados, como também ministrar para eles, né? E você faz isso ao viver de forma semelhante a Cristo. Então temos que ser mais parecidos com o Senhor para levar para os nossos familiares essa mensagem, né? Que aqueles que não conhecem o Senhor, que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ou que até já confessaram, já seguiram Jesus, já tiveram um ministério, mas estão afastados do Senhor, que voltem e sigam os passos do Senhor Jesus. Enquanto isso, vamos ficar cada vez mais parecidos com Cristo, para sermos bons exemplos para eles. Muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques, no meu canal A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.